A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 5 e versículo de número 40 ao 42, que vai nos dizer assim: E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você já observou, meu irmão e minha irmã, que existem pessoas que elas atrapalham o nosso milagre? Existem pessoas que elas não acreditam no que Jesus, ele pode fazer na nossa história. E esse tipo de pessoa, ela não pode ser participante daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Todos aqueles que agem com incredulidade, o Senhor começa a remover da nossa história para que possamos viver o projeto dele. E ele me trouxe aqui para lhe dizer que todos os que estiverem com incredulidade, todos aqueles que tentarem, meu irmão e minha irmã, desmotivar você de viver o projeto de Deus, Deus vai remover da sua história. Declare comigo: o meu Deus retira da minha história todo tropeço. O meu Deus retira da minha história todo tropeço. Quando Jesus, ele chega à casa de Jairo, a Bíblia diz que tinha muita gente ali. E as pessoas, elas estavam pranteando, chorando muito. Havia um grande alvoroço na casa de Jairo, porque a menina, humanamente falando, ela já estava morta. Mas Jesus bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabia que ele iria despertar aquela menina e aquela menina iria retornar à vida. Mas as pessoas que estavam ali não acreditavam que isso ia acontecer. Tem pessoas, irmãos, que elas estão ao nosso lado, mas elas não acreditam no propósito de Deus na nossa história. Às vezes dizem que professam a mesma fé que a gente, mas não acreditam que o milagre vai acontecer. Às vezes é parente, tem o mesmo sangue, mas não acreditam que o milagre vai acontecer. E às vezes, irmãos, Deus vai fechar algumas portas para que algumas pessoas não tenham acesso à nossa vida, para que ele venha fazer o propósito acontecer na nossa história. Foi exatamente isso que estava acontecendo na casa de Jairo. Tinha muita gente ali presente, mas essas pessoas não estavam acreditando que algo iria acontecer, um sobrenatural iria acontecer, que a história iria mudar. E você observa que Jesus, quando entra ali, ele diz: Por que estás em alvoroço e por que chorais? A criança não está morta, mas dorme. E quando Jesus ele diz isso, a Bíblia diz que os que estavam ali estavam rindo de Jesus. Eles começaram a zombar. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas zombam dos projetos de Deus na nossa vida. Elas ficam rindo, ricandarasturiandaraia. Elas ficam desacreditando. Isso tudo para quê, irmã? Para minar a nossa fé. E Deus está dizendo: tudo aquilo que estiver no seu caminho para minar a sua fé, tudo aquilo que estiver no seu caminho para tentar anular o projeto de Deus na sua vida, ele vai tirar. Então era necessário o milagre acontecer, meu irmão e minha irmã, quando todos saíssem. Aí você não entende as limpezas de Deus na sua vida. Você não entende por que Deus quebra algumas alianças, por que Deus remove algumas pessoas da sua história. Aqui está a resposta. Tem muitas pessoas que não estão aptas para ver a sua bênção. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para ver o milagre acontecendo. Elas vão tentar te desmotivar, elas vão dizer palavras contrárias, e Jesus não quer isso, irmãos. Jesus não queria uma multidão que estava ali pranteando, incrédula, para mexer na fé de Jairo. Então Jesus, ele fez o quê, meu irmão e minha irmã? Ele deu uma ordem, mandou todos saírem. Com pessoas ali, irmãos, no local do milagre que dava para contar de dedo, que foi Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, e o próprio Jesus, só. Às vezes Deus vai fazer uma limpeza dessa na nossa história e só vai deixar algumas poucas pessoas na nossa vida, mas o que importa é que são pessoas que acreditam no milagre. Todos que estavam ali presentes acreditavam que Jesus poderia fazer o milagre acontecer. Jesus está dizendo: eu vou tirar algumas pessoas,
E os que eu vou deixar na sua vida podem até ser poucos, mas são os que acreditam. Muitas vezes nós queremos quantidade, mas precisamos entender que quantidade, meu irmão e minha irmã, não quer dizer que tem qualidade. É melhor ter poucos com qualidade do que ter uma grande quantidade, Ramandarás, Turiandarai, sem qualidade. Então aqui nós observamos que Jesus, ele dá uma ordem para que todos saíssem. Só ficou ali quem era para estar, só vai ficar na sua vida quem for para estar. Declare comigo, o meu Deus vai limpar a minha vida e só vai ficar quem ele quiser. O meu Deus vai limpar a minha vida e só vai ficar quem ele quiser. Aquelas pessoas estavam prontas, aptas para ver o sofrimento de Jairo, mas não estavam prontas e nem aptas para ver a grande vitória na vida dele. Você sabia que tem gente que chora com você, mas não ri com você? A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram, mas é muito difícil hoje em dia nós acharmos pessoas que se alegrem juntamente conosco pela nossa vitória. A maioria vai chorar contigo, mas quando for alegria, muitos vão criticar, muitos vão tentar te desmotivar, muitos não vão se alegrar. Quantos estão me ouvindo agora, irmãos, que já viveram aqui grandes alegrias? Que você foi contar para outras pessoas que você achou que elas iriam se alegrar com você e elas se jogaram um balde de água fria. Por quê? Porque elas não estavam preparadas para a sua alegria. Aqui no caso de Jairo, aquela multidão não estava preparada para ver o milagre acontecendo na história dele. Tem muita gente, meu irmão e minha irmã, que ao invés de te ajudar, te desmotiva. Tem muita gente que ao invés de acrescentar fé na sua vida, vai querer diminuir a sua fé. Observe que tem pessoas que são tão pessimistas, que só de você ficar ao lado dela, as palavras são tão contrárias que você às vezes está até com fé. Às vezes você está até com um projeto em mente, você diz vai dar certo, eu tô feliz, eu tô sentindo paz. Mas quando você vai compartilhar com algumas pessoas, você sente aquela frieza. Você sente aquela incredulidade, aquela dureza de coração. Você sente muitas vezes que tem gente que nem torce pela sua felicidade. Aí automaticamente você acaba o quê? Desmotivando. Então Jesus não queria que Jairo viesse a esmorecer, que a esposa dele, que eles viessem a desacreditar. Então Jesus fez o quê? Achou por bem afastar. Achou por bem tirar. Sai todo mundo daqui. Só vai ficar quem acredita. Vão ficar poucos na sua história, mas serão de verdade. Declare comigo, o meu Deus só vai deixar na minha história quem for de verdade. O meu Deus só vai deixar na minha história quem for de verdade. Jesus tinha algo para fazer extraordinário na casa de Jairo, como ele tem para fazer na sua história. Como ele tem para fazer na sua casa. Os pranteadores estavam preparados para o pranto, para o luto, para a tristeza de Jairo, mas não para a felicidade. Deus não vai deixar muita gente na felicidade ao seu lado. Isso aí, meu irmão e minha irmã, você já tem que se acostumar de agora. Porque muitas vezes pensamos que vamos iniciar o processo com a multidão na nossa vida e vamos encerrar com a multidão, mas não é assim. Deus, ele inicia o processo permitindo que a multidão esteja, mas no meio do caminho ele começa a tirar quem não for para estar. E quando chega o momento do cumprimento da palavra, poucos estarão ao nosso lado, como no caso aqui de Jairo, pouca gente, mas era o suficiente. É melhor, meu irmão e minha irmã, ter pouca gente sendo o suficiente do que ter muita gente que não é verdade. Do que ter muita gente que não torce pela sua felicidade. Tem muita gente, meu irmão e minha irmã, que estava ali não porque gostava de Jairo, mas estava ali para poder ganhar, para lucrar. Tem muita gente que quer lucrar, irmãos, com a derrota dos outros. As carpideiras, elas estavam ali chorando não porque amavam a filha de Jairo, não porque amavam Jairo. Os tocadores de flauta não estavam ali pela consideração, mas estavam ali porque eles eram pagos para isso. Tem pessoas, irmãos, que só vai estar perto de você na dor e no sofrimento porque tem gente que se alimenta disso. Tem gente que gosta, irmãos, de ver o sofrimento do outro. É triste, mas é uma realidade. As carpideiras, os tocadores de flauta se alimentavam dos lutos. Se alimentavam das tristezas. Então eles gostavam quando tinha luto porque eles ganhavam dinheiro. Tem pessoas que gostam, irmãos, quando vê a má notícia. Tem gente até que espalha, não é assim? Pois é. Mas quando a notícia é boa, quando Deus te abençoa, nem todo mundo está apto. Vai ter gente que vai sorrir dos seus sonhos.
Vai ter gente que vai sorrir dos projetos de Deus na sua vida, vai tentar te desmotivar, vai dizer que é loucura, vai mandar você parar, vai dizer pra você que é grande demais. Mas Deus está dizendo, antes que consigam te desmotivar, eu tiro essas pessoas do seu caminho. Antes que paralisem o que eu tenho contigo, eu paraliso elas da sua história. Declare comigo, meu Deus não vai deixar ninguém desmotivar os planos e os projetos que Ele tem comigo. O meu Deus não vai deixar ninguém desmotivar os planos e os projetos que Ele tem comigo. Jesus, irmãos, Ele entra onde a menina está e a Bíblia diz que Ele toma a menina pela mão e Ele dá uma ordem, menina, eu te mando, levanta-te. Jesus ordena e o milagre acontece. Lembre-se de uma coisa, você e Jesus é o suficiente. Jairo não precisava de carpideira. Jairo não precisava de multidão, não precisava de tocador de flauta. Jairo só precisava de quem estava com ele. Lembre-se sempre, você só precisa de Jesus. Jesus estava presente com Jairo. Jesus está presente contigo. Jesus está na sua vida, Jesus está na sua história. Jesus está com você, isso é o suficiente. A multidão não poderia fazer nada por Jairo, mas Jesus poderia, e ele fez. Ele deu uma ordem para que o cenário de Jairo mudasse. Jesus está dando uma ordem para que o seu cenário mude. Só valorize a presença dele. Só valorize estar com Jesus. Só lembre-se, você e Jesus é maioria. Declare comigo, Jesus é quem nunca pode me deixar. Jesus é quem nunca pode me deixar. A multidão pode lhe abandonar, meu irmão e minha irmã. A multidão tem que ir embora mesmo. Os incrédulos, as pessoas que vão tentar lhe desmotivar, elas têm que ir embora. Mas Jesus é quem não pode te abandonar. E Jesus não abandonou a Jairo. Jesus não deixou Rabasturi andarai a Jairo sozinho. Mas desde o início, Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente ela será salva. Jairo, você tem uma palavra. Meu irmão e minha irmã, você tem uma palavra, você tem Jesus ao seu lado. Pare de dizer que você está sozinho nessa luta. Pare de dizer que você está sozinha. Ah, ninguém me enxerga, eu não tenho amizade. Deus está dizendo, eu estou tirando quem eu não quero, quem não está apto na sua vida. E outra coisa, pode observar. Os escolhidos e escolhidas pelo Senhor não andam em bandos não, irmãos. O Senhor tira muita gente. O Senhor só deixa os poucos que são verdade. O Senhor deixa aqueles que são suficientes para você ver milagre. Então não sinta a falta de quem Deus tirou. Jesus está ao seu lado, isso é o suficiente. Jesus estava aqui. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Ele deu uma ordem. E a ordem foi para que houvesse mudança naquela casa. A ordem foi para que a morte batesse em retirada. A ordem foi para que o milagre acontecesse. Então quando Jesus dá uma ordem, tudo muda. A multidão não poderia fazer nada, só estava criando tumulto. Tem gente que só ocupa espaço, irmãos, na nossa vida. Tem gente que não acrescenta em nada, então é melhor Deus tirar mesmo. É melhor Deus remover mesmo. E o que importa é que Jesus esteja conosco. O que importa é que Jesus não nos abandone. É que Jesus não nos deixe, porque Jesus tem solução para os nossos problemas. Jesus tem resposta para as nossas causas. Declare comigo, Jesus tem solução para mim. Jesus tem solução para mim. Quando Jesus vai até a casa de Jairo, irmãos, foi levando a solução. As pessoas não entendiam o que Jesus ia fazer lá, começaram a dar risada. Tem pessoas, irmãos, que vão zombar do que Jesus tem contigo. Tem pessoas que vão desacreditar, mas o que importa é que você acredite. O que importa é que você lembre que o seu amigo está com você. Quando Jesus dá ordem, a Bíblia diz que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. A menina se levantou, ou seja, o cenário de Jairo mudou porque Jesus estava com ele. O que importa é que Jesus esteja. O que importa é que Jesus não te abandone. O que importa é que Jesus não dê as costas para você. O que importa é que Jesus, meu irmão e minha irmã, lance a palavra. Jairo tinha mais do que suficiente. Jairo tinha Jesus. Você tem a presença de Jesus. Tudo começou a mudar, irmãos, e a Bíblia diz que ficaram todos ali admirados sobremaneira. Todos que estavam vendo aquela menina com vida, viram que Jesus tinha poder para fazer. Muitas vezes nós queremos ver que Jesus tem poder para fazer, mas não queremos nos afastar dos incrédulos. E hoje, através dessa palavra, Deus diz para você, se afaste de tudo aquilo que tenta minar a sua fé. Não dê ouvidos a pessoas que querem parar o projeto de Deus na sua vida. Mas seja alguém que acredita. Jairo acreditou na palavra de Jesus. Mesmo que o cenário esteja impossível, meu irmão e minha irmã, acredite nessa palavra.
Acredito que Jesus, ele pode fazer um milagre acontecer. A filha de Jairo, ela já estava morta, mas Jesus disse: não tenha medo, Jairo, creia somente. E hoje Deus diz para você: o cenário vai mudar. Ai, irmã, mas não acreditam. As pessoas da minha igreja não acreditam. As pessoas da minha casa não acreditam. As pessoas da parentela não acreditam. As pessoas do meu trabalho não acreditam. Não importa quem está desacreditando. O que importa é que Jesus lançou uma palavra e o cenário vai sim mudar. Acredite nisso. Porque quando meu irmão e minha irmã, o Senhor ordena, tudo tem que mudar. Quando o Senhor ordena, o milagre tem que acontecer. Declare comigo: se Jesus ordenou, o milagre acontece, só tenho que acreditar. Se Jesus ordenou, o milagre acontece, eu só tenho que acreditar. Todos que não acreditavam, todos os que estavam rindo, zombando, tiveram que sair. E o milagre aconteceu. Que o Senhor limpe a nossa história, tire todos os incrédulos, tirem todos aqueles, irmãos, que querem minar a nossa fé, porque nós estamos prestes a viver milagres. Jairo estava prestes a viver o maior milagre da vida dele. Você está prestes, está próximo a viver os milagres que Deus reservou para a sua história. Não seja alguém que para ouvir a multidão. Não seja alguém que se importa com as críticas dos incrédulos, mas olhe somente para Jesus. Os olhos de Jairo estavam fitos no Senhor. Esteja com os olhos fitos em Deus. Não importa quem ele tenha que remover da sua história, não importa a mudança que ele tenha que fazer no seu cenário, o que importa é que o seu milagre aconteça, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu zelo para conosco, Senhor. Oh, Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é fiel e cumpre a tua boa palavra. O Senhor é um Deus, Pai, que limpa a nossa história, porque o Senhor sabe quem está apto e quem não está, para ver o nosso milagre acontecendo. Todos aqueles que eram incrédulos, todos aqueles que poderiam minar a fé de Jairo, o Senhor removeu, Pai, a história dele. E assim o Senhor está fazendo na nossa vida, Pai. O Senhor está tirando algumas pessoas que muitas vezes a gente pode não entender, mas é porque o milagre está perto de acontecer. E tudo aquilo que pode minar a nossa fé, tudo aquilo que pode, meu Deus, fazer com que a incredulidade venha tomar conta do nosso coração, o Senhor vai retirar. Obrigado, Senhor. Obrigada por cumprir a tua boa palavra. Obrigada, Senhor, por fazer o milagre, o impossível acontecer como o Senhor fez na história de Jairo. Que possamos somente olhar para ti, não olharmos para a multidão, não olharmos a Ramandarasturiandarai para aqueles, Pai, que pensam o contrário daquilo que o Senhor falou. Que os nossos olhos estejam no Senhor, Pai, porque o Senhor é quem faz o milagre acontecer. Foi isso que aconteceu na história de Jairo. O milagre aconteceu porque ele fitou os olhos em ti e só ficou na história dele quem estava apto. Que só fique na nossa história, Pai, quem está apto, que só fique na nossa história quem for verdade, quem acreditar, quem não for, que o Senhor remova, porque tem muita gente, Pai, que só faz volume, mas não é verdade. Nós não queremos volume na nossa história, nós queremos, meu Pai, pessoas que verdadeiramente acreditam no milagre, pessoas que verdadeiramente creem que o Senhor vai fazer o impossível acontecer. E se elas não acreditarem, nós é que temos que acreditar. Primeiramente, Jairo acreditou, Senhor, que o teu filho, a tua filha, não venha ser dependente da fé dos outros, não venha depender daquilo que eles acham ou pensam, mas que eles tenham a fé convicta em ti, como Jairo teve. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, Pai.
Causa ganho na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que ele vai deixar na sua história quem for o suficiente. Não esqueça que Jairo, ele precisou primeiramente acreditar no milagre. Ele precisou primeiramente acreditar que Jesus ia fazer um milagre na história dele. O Senhor diz para você: acredite em você. Mesmo que muitos venham zombar, venham rir, o que importa é você acreditar. E deixe Deus limpar a sua história. Deixe Ele remover aqueles que não estão aptos para ver o seu milagre acontecendo. Pois tem milagres que estão às portas de acontecer. O impossível aconteceu na história, na casa, na família de Jairo. E assim acontecerá na sua história, na sua casa e na sua família. Independente se acreditem ou não, acredite você. Porque da mesma forma que Jesus escolheu a história de Jairo, ele também escolheu a sua. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.